Manchester, mundialmente, era conhecido como o lar do Manchester United, com o Manchester City ocupando uma posição secundária na mente dos fãs de futebol fora da Inglaterra. O United considerava seus vizinhos completamente inferiores. Sir Alex Ferguson mencionava os rivais do United como Liverpool, Arsenal e Leeds, nessa ordem. Isso ilustra o quão distante o City estava da elite do futebol inglês. Avancemos para os dias atuais, e o Manchester City está no topo. Não apenas no futebol inglês, mas também no europeu. Muitos atribuem seu sucesso recente ao grande investimento de Abu Dhabi. No entanto, alcançar o sucesso não foi tão simples como gastar fortunas e obter sucesso da noite para o dia. Tentativas semelhantes falharam. O Málaga, por exemplo, recebeu um grande investimento do Qatar em 2010, mas 8 anos depois foi rebaixado da liga. Com o Manchester City, o infortúnio não aconteceu. Na verdade, foi a ascensão dos bastidores do City Football Group que impulsionou uma revolução bilionária ao longo de uma década, mudando o panorama do futebol para sempre. Bem-vindo ao Além do Atleta. Esta é a história de como o Manchester City se tornou a primeira organização de futebol verdadeiramente global. Durante muito tempo, o City foi um clube oscilando entre divisões, com uma série de rebaixamentos e subidas de divisão. Sua posição na tabela melhorou progressivamente, mas eles ainda se encontravam no meio ou na parte inferior da Premier League. Tudo isso mudou em 1º de setembro de 2008, uma data que marcaria para sempre a história do Manchester City. Nesse dia, o clube foi adquirido pelo Abu Dhabi United Group, transformando-o de um time de meio de tabela em uma dinastia em construção. A aquisição foi marcada pela contratação de Robinho por uma quantia recorde, superando os 30 milhões de libras, evidenciando a ambição dos novos proprietários. Ao longo dos anos, eles gastaram mais de 270 milhões de libras em jogadores como Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Emmanuel Adebayor, Mário Balotelli e Carlos Tevez. No entanto, o primeiro sucesso significativo só veio após a chegada do novo técnico Roberto Mancini. Sob sua liderança, o clube trouxe mais jogadores de destaque, se classificou para a Liga dos Campeões pela primeira vez e conquistou a Copa da Inglaterra, o primeiro grande troféu em 35 anos. O investimento do Abu Dhabi United Group não parou por aí. Contratações como Sérgio Agüero em 2012 e um forte desempenho na temporada final garantiram ao clube o primeiro título em 44 anos. Nos anos seguintes, o Manchester City continuou a subir, conquistando mais títulos da Premier League, FA Cups e Copas da Liga. Tudo isso foi impulsionado por um investimento maciço, que chega a quase 2 bilhões de libras. No entanto, há mais do que apenas dinheiro envolvido. O sucesso do Manchester City na última década não teria sido possível sem a ascensão de uma empresa em segundo plano. O City Football Group levou o clube a novos patamares não apenas por meio de investimentos financeiros, mas também por meio de uma estratégia inovadora e pioneira no mundo do futebol. Existem 3 protagonistas-chave no sucesso do Manchester City. Os 2 que ganham destaque nas manchetes são Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, um membro da família real de Abu Dhabi, e Khaldoon Al Mubarak, um jovem executivo e conselheiro da família real. Simplificando, esses 2 são responsáveis por trazer o investimento financeiro necessário. No entanto, o dinheiro por si só não garante o sucesso. É preciso ter uma estratégia sólida. É aí que entra o terceiro protagonista, Ferran Soriano. Como ex-vice-presidente e diretor financeiro do Barcelona, Soriano tinha grandes planos para construir a primeira organização de futebol verdadeiramente global. Ele buscou fazer algo que outros clubes, incluindo seu ex-empregador, nunca haviam considerado: criar franquias de clubes em outros países. Ele reconheceu o potencial do franchising no futebol, juntamente com a oportunidade de gerar receitas por meio da mercadoria do clube. Sua visão era estabelecer uma corporação que combinasse uma marca global, como o Manchester City, com marcas locais em uma rede de clubes. Essa rede forneceria um fluxo contínuo de talentos para o City. Além disso, Soriano previu a convergência do entretenimento e do esporte em um mundo globalizado. Ele percebeu o potencial da ligação entre o crescimento da base de torcedores de um grande clube em todo o mundo e sua transformação em empresas de entretenimento globais, em vez de meros promotores de eventos locais. Para concretizar essa visão de longo prazo, o City Football Group, CFG, foi estabelecido em 2013. Trata-se de uma corporação que possui ou é coproprietária de 10 clubes nos 5 continentes, incluindo centenas de jogadores profissionais e talentos promissores cuidadosamente selecionados. Em 2014, o CFG investiu 150 milhões de libras na construção de uma nova instalação de treinamento principal e desenvolvimento da juventude, conhecida como City Football Academy. O CFG busca talentos em todo o mundo,
refinando-os e moldando-os em academias de ponta em diferentes continentes, enviando-os para os clubes dentro da rede. Por exemplo, um jogador pode progredir do Clube Atlético Torque para o Girona e, finalmente, chegar ao Manchester City, antes de concluir sua carreira na Índia, na cidade de Mumbai, na China, em Sichuan Junyu, ou nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. As receitas de transferências também são compartilhadas dentro da corporação. Essa abordagem se assemelha ao modelo da franquia Red Bull, composta por clubes como Salzburg, Nova York, Leipzig e Bragantino. Grupos de propriedade de várias equipes têm se tornado uma força crescente, mudando o futuro do futebol. Nesse sentido, o CFG foi um empreendimento inovador, ao adquirir e desenvolver jogadores, a presença comercial e o engajamento dos fãs. CFG continuou sua expansão em novas tecnologias digitais. Por exemplo, o desenvolvimento da sua plataforma de associação cidadã e o envolvimento na série de Amazon TV, Tudo ou Nada, demonstram a influência inovadora do CFG. O Manchester City se tornou o primeiro clube de futebol a participar dessa série de sucesso. Além disso, o Manchester City lançou seu próprio serviço de assinatura de streaming. Oferecendo conteúdo exclusivo, eles também estabeleceram parceria com a Intel para testar a tecnologia de visualização imersiva TrueView da empresa e, mais recentemente, se tornaram o primeiro time a criar seu próprio canal no YouTube Kids. O CFG também investiu no Sapphire Sport, um fundo de capital de risco focado em tecnologia e esportes digitais. O fundo planeja realizar entre 5 e 6 investimentos em startups a cada ano. Dessa forma, o CFG se beneficia explorando os esportes, a saúde digital e a mídia de próxima geração, todos se encaixando perfeitamente na visão de Soriano de transformar o CFG no centro do entretenimento e do esporte. O crescimento do CFG tem sido monumental, mas não sem seus desafios. A Liga Australiana introduziu novas regras depois que o CFG contornou a proibição de taxas de transferência entre clubes. O City comprou um jogador local, superando os clubes australianos ao pagar uma taxa de transferência e emprestá-lo diretamente para o Melbourne. Em resposta, a Liga proibiu essa prática pelo primeiro ano após a assinatura. O Manchester City também enfrentou uma suspensão de 2 anos da Liga dos Campeões por violações graves das regras de fair play financeiro da UEFA, embora essa suspensão tenha sido anulada pelo Tribunal de Arbitragem do Esporte. No entanto, o clube ainda foi multado em 9 milhões de libras por não cooperar com as investigações da UEFA. Com o crescimento do CFG, surgem questionamentos sobre os principais acionistas de Abu Dhabi. As alegações de violações dos direitos humanos dos trabalhadores migrantes na construção do país, juntamente com a postura da região em relação aos direitos LGBT e das mulheres, já impactaram a empresa. Os planos de construir um estádio para o New York City FC em um parque em Queens foram impedidos devido à oposição pública. Levando em consideração essas preocupações, tiveram clubes que passaram por transformações completas graças a proprietários financeiramente poderosos antes da chegada do Sheikh Mansour. No entanto, o caso do Manchester City é único. A última década representou uma história de sucesso, crescimento e desenvolvimento notável fora dos gramados. Hoje, o City Football Group possui uma avaliação de 22 bilhões de reais. Embora Sheikh Mansour e o Abu Dhabi United Group tenham feito investimentos significativos no Manchester City, o sucesso global do clube não pode ser atribuído exclusivamente a esses investimentos. O CFG é um exemplo paradigmático de um negócio de futebol do século XXI, que combina diferentes setores, como finanças, entretenimento e tecnologia. Como afirmou Ferran Soriano, no CFG, o futebol é frequentemente visto como um meio para um fim, não apenas um fim em si mesmo. Tanto os proprietários quanto a diretoria concordaram que o City deveria aspirar a se tornar o melhor clube do mundo, uma posição historicamente ocupada pelo Real Madrid, Barcelona ou Manchester United. Com o apoio de Sheikh Mansour, Khaldoon Al-Mubarak e a visão de Soriano, o Manchester City está liderando uma revolução no futebol. Eles estabeleceram uma nova ordem ao construir a primeira verdadeira multinacional no mundo do futebol. Podemos até chamá-la de Disney do futebol, um modelo que outros clubes podem tentar imitar nas próximas décadas. Agora estão em sua segunda final de Champions League, em busca de um título inédito. Nós não temos um sheik para apoiar o canal, mas temos orgulho de ter você aqui. Inscreva-se.